Nos últimos dias eu tenho comentado muito com você sobre Altcoin Season, aonde a nossa oportunidade de multiplicar a capital ela não está no Bitcoin e sim dentro de outros ativos. Hoje eu vou te mostrar mais uma altcoin que pode nos entregar grandes retornos aí. A gente vai olhar para um setor um pouco diferente de inteligência artificial, mas eu quero que você entenda que para que a gente faça esse investimento nas altcoins, a gente precisa de um pullback no Bitcoin, porque esse pullback é o que vai fazer uma grande definição. E eu vou te explicar exatamente nessa análise de hoje qual que é essa definição e o porquê que a gente deve aguardar esse pullback. Nós vamos olhar para alguns dados mais de ciclo de mercado para que você entenda em qual fase que nós podemos estar e qual que é a estratégia que a gente deve adotar dentro dessa fase, beleza? Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar, para a gente fazer a nossa análise aqui, olhando para algum grupo de setor em específico ali, tá? A gente sempre separa as altcoins por setores. A gente consegue ver que Chainlink está se destacando muito em meio a esse setor aqui. A gente está vendo um número de endereços ativos extremamente alto dentro de Chainlink, tá? Nesse eixo que nós estamos vendo aqui em Y, a gente tem exatamente o número de endereços ativos. Veja que Chainlink tem muito mais endereços ativos do que qualquer outros ativos dentro desse setor. Obviamente, a gente não olha só para número de endereços ativos, tá? A gente vai olhar ali também para valuation, para momento, para poder entender como que o preço desse ativo se encontra. Se é um ativo atrativo, se é um ativo que se encontra barato ou não, tá? E quando a gente olha para o price action de Chainlink, olha que legal o que nós estamos vendo nesse ativo. O ativo ele enfrentou um bear market profundo aí nos últimos meses, onde ele teve uma desvalorização de 61%. E quando a gente olha para esse momento, o Chainlink ela está acima da média de 200 períodos. Inclusive, ela está fazendo confirmação desse rompimento que nós tivemos da média de 200 períodos. Ou seja, esse ativo começa a apresentar sinais interessantes para que a gente possa fazer investimento nele, para que a gente possa colocar Chainlink dentro da nossa carteira. Olha só, eu não estou falando que Chainlink é um bom projeto, não estou falando que Chainlink é o melhor oráculo, não estou falando nada disso e muito menos que Chainlink ela vai revolucionar a Web 3.0. Não, eu não jogo esse jogo com essas narrativazinhas. Quando eu olho para dados, eu vejo que vários investidores eles têm interesse em Chainlink. Não é à toa que a gente tem um número de endereços ativos muito alto, porque muitas pessoas estão comprando Chainlink. Isso daqui me coloca entre um ativo que ele tem sim uma grande probabilidade de nos entregar altas, caso uma altcoin season ela realmente aconteça. Caso a gente tenha um pullback saudável acontecendo no Bitcoin e mais uma próxima pernada saudável do Bitcoin, a gente pode introduzir Chainlink dentro da nossa carteira. Obviamente que a porcentagem que a gente vai escolher depende do momento que a gente vai fazer essa compra. Mas sim, esse daqui pode ser um ativo para a gente ter na nossa carteira, caso o médio prazo nos confirme aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa nesse momento é um pullback no Bitcoin. E eu vou te explicar mais uma vez o porquê que a gente precisa de um pullback e nós vamos olhar para algumas métricas de médio prazo para poder entender isso daí, tá? Mas quando a gente continua analisando o Chainlink ali, a gente está vendo que o preço já se encontra em um preço mais justo, tá? Estamos abaixo da linha preta aqui, mas ainda não estamos no melhor patamar de preço, que é essa linha dourada aqui embaixo. Entenda que todos os ativos eles sempre vão se movimentar entre linha dourada, linha verde, linha dourada, linha verde, linha dourada e linha verde, porque esse indicador representa como os traders estão se comportando. Através desse comportamento, a gente sabe que os traders eles tomam posições de entradas nas linhas douradas de todos os ativos, tá? Por conta disso, a gente deve aguardar um pouco para que a gente faça essa entrada em Chainlink. E olha só, se tem uma coisa que ainda não aconteceu dentro do mercado cripto, por mais que Bitcoin esteja subindo, por mais que a gente esteja vendo Bitcoin próximo dos 100 mil dólares, é que o capital ainda não rotacionou. A gente ainda não viu o capital fluindo para as altcoins. Uma ou outra altcoin está super performando muito bem, afinal de contas, pouco dinheiro pode fazer com que altcoins pequenas elas tenham uma grande performance. Mas quando você fala sobre altcoins dentro do mercado cripto, principalmente nesse ciclo, você não deve estar procurando por esses movimentinhos
prazos curtos. Você não deve estar procurando por essas semanas de pouco capital. Você deve procurar por um movimento mais consistente. Afinal de contas, todo mundo que tem altcoin na carteira sabe do prejuízo acumulado que se encontra nesse momento. Às vezes, parece que o ativo está subindo nas últimas semanas 100% e que está todo mundo lucrando, mas no final das contas, quem está acumulando altcoins nos últimos meses está completamente no prejuízo. Parece que você está fazendo dinheiro nas 2 últimas semanas, mas quando você olha para o consolidado da sua carteira, você está no prejuízo nos últimos anos. Isso acontece porque você está investindo nas altcoins no momento certo. Nas últimas semanas, eu venho falando com você sobre altcoin season, sobre essa oportunidade que é muito melhor do que a gente investir em Bitcoin. Só que até o presente momento eu ainda não entrei nas altcoins, porque eu estou traqueando esses movimentos, entendendo em qual fase nós estamos e esperando confirmações mais saudáveis para que eu possa me expor nesses ativos. As altcoins elas vão começar a explodir de verdade quando a gente tiver uma consistência na subida dessa linha roxa aqui. Enquanto essa linha roxa não estiver subindo de maneira consistente, a gente não vai ver as altcoins performando bem. Gui, mas você vai ficar de fora de toda a alta? Olha só, primeiro ponto é que eu fiz vendas dos ativos lá em cima. Se a gente olha para Ether, por exemplo, eu tenho vendas médias de Ether ali em 3.400. Vendi em 3.600, 3.400, 3.200. Vamos marcar 3.400. Vamos descer para 3.200, vai, para ficar justo para todo mundo. Eu tenho vendas de Ether em 3.200. Olha onde o preço se encontra hoje em relação ao meu ponto de venda. Muitas pessoas acreditam que eu estou perdendo essa movimentação de 30% de alta em Ether. Só que o que poucas pessoas entendem é que o meu poder de compra em relação a Ether, ele aumentou quase que o dobro. Ou seja, eu consigo comprar quase que o dobro da quantidade de Ether só pelo fato de eu ter vendido lá em cima. Eu não preciso ceder para o FOMO, eu posso ser paciente nesse momento e aguardar as confirmações do mercado, porque uma venda certa, no time certo, ela te permite que você seja paciente, que você possa aguardar, que você possa esperar. Se eu precisar que esse ativo volte e o pullback do Bitcoin quando acontecer Ether já vai estar em 2.500, tudo bem, se ele estiver em 2.500, mesmo assim eu ainda estou no lucro. Quando a gente fala sobre uma carteira, a gente não pode olhar para uma única decisão separadamente. A gente não pode olhar para a última semana de movimentação. A gente tem que olhar para todo o contexto da carteira, todo o seu investimento dos últimos anos, para você entender se você realmente está no lucro ou não, porque muitas das vezes parece uma ilusão. Por que eu falo isso? Muitas pessoas nos últimos dias comentam aqui no canal, né? Eu estou com 60% de lucro em ativo XYZ. Sim, você está com 60% de lucro na XYZ nas últimas semanas. Mas e o consolidado dos últimos meses, dos últimos anos? Como que está a sua carteira? Realmente você tem todo esse lucro? Esse 60% ele está no seu bolso? Você já garantiu isso? Você já protegeu isso? Quando a gente fala sobre patrimônio, sobre investimento, não é uma corrida de lebre, sim uma corrida de tartaruga. Uma corrida que você vai fazer ela durante anos, é um gerenciamento de risco que ele vem não só para essa semana, não só para o próximo mês, mas que você está pensando em todas as decisões para os próximos anos. Por exemplo, quando eu olho para Ether, tenho muito espaço ainda para pensar, não só Ether, como Ronin também, fiz as vendas de Ronin lá nos 2,40, ou seja, eu tenho muito tempo ainda para pensar, para capturar esse ativo mais baixo do que o preço que eu vendi. 2,40 foi meu ponto de venda. Desvalorização do ativo até o presente momento, 76%. Eu estou perdendo essa movimentação de alta que teve aqui de 20%? Não, eu não estou perdendo, porque mesmo assim eu ainda estou 76% na frente de uma desvalorização. Isso não só para Ronin, não só para Ether, mas se eu pegar todos os ativos que foram vendidos, né, GRT, um dos ativos que eu tinha na carteira também e que eu comentei recentemente com você, que é um excelente ativo de inteligência artificial. Nós estamos vendo uma boa performance desse ativo. Já tivemos uma alta expressiva? Sim, uma alta de 47% frente a uma queda que o ativo teve de 75%. Se eu olho o meu ponto de venda lá em cima para a diferença que nós temos aqui agora, eu ainda consigo comprar o dobro da quantidade do ativo sem que eu coloque R$1 para dentro.
Entenda, as decisões que você tomou hoje, elas devem estar linkadas com as decisões que você tomou no passado. Se você simplesmente apaga suas decisões do passado, significa que você tomou uma decisão errada. E quando eu olho para a estratégia que eu utilizo dentro da carteira 1 ao bilhão, ela é uma estratégia de acúmulo de patrimônio sólido. Não é hype, aqui no canal não tem festinha, não tem oba-oba, não é alta infinita, Bitcoin vai para 150 mil dólares, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente deve ser muito mais consistente na nossa estratégia, e existem momentos que a gente precisa ficar fora. Quais são esses momentos? Quando a gente tem um baixo risco elevado. E quando a gente fala em risco em termos de Bitcoin, a gente está falando no curto prazo do termo dele ter subido de lá dos 75 mil dólares até essa região que nós estamos, 66 mil dólares, e ele não ter entregue um pullback. Eu fiz compras lá atrás em 67 mil dólares e essas compras elas estão sendo liquidadas. Elas foram liquidadas nas regiões dos 90 mil dólares, elas foram liquidadas na data de ontem, no rompimento que nós tivemos aqui dessa região, e eu tenho ainda mais uma parcela que eu vou liquidar os meus bitcoins caso a gente venha visitar os 100 mil dólares. Eu vou me desfazer mais uma vez de posições que eu estou carregando, porque eu vejo que o risco ele está muito elevado. A gente precisa de uma correção, a gente precisa de um pullback nesse ativo. A gente sabe que essas altas elas não são saudáveis, a gente precisa de uma movimentação de baixa para nessa movimentação de baixa a gente definir se a tendência ela realmente foi revertida ou não. Porque entenda, se a movimentação de baixa ela for suficiente para jogar a gente ali em 78 mil dólares, acabou, não tem mais movimentações de alta, não tem altcoin season, não tem nada que vá acontecer aqui, porque nós estamos dando continuidade em uma fase de bear market. E a gente não pode voltar abaixo dessas regiões dos 80 mil dólares. Por que a gente não pode voltar abaixo dessas regiões dos 80 mil dólares? E o porquê que é tão importante assim a gente esperar esse pullback? Porque esse pullback será uma definição bem chave do mercado. Nós podemos sim estar em busca de um topo de complacência. Mais para frente eu posso te explicar o que é complacência, mas olha só. Quando a gente olha para os momentos dos traders, a gente tem que retornar na linha dourada, a gente ainda não retornou. Quando a gente olha para o mapa de liquidação, a gente sabe que tem muita pessoa alavancada nesse momento. A gente precisa de uma correção para desalavancar essas pessoas. Quando a gente olha para o custo do investidor de curto prazo, hoje nós estamos no custo do investidor de curto prazo, um pouco acima dessa região, tá? Mas olhando em escala macro, ainda estamos dentro dessa zona. Quando você olha para bear markets passados, a gente sabe que há um gatilho de início de bear market e uma recuperação de topo de complacência. Esse topo de complacência, ele sempre volta no custo do investidor de curto prazo. E quando a gente volta a cair novamente abaixo desse custo, esses players eles começam a entrar em pânico mais uma vez. E são esses players que vão abrir margem para que a gente engate em um bear market muito profundo. Isso aconteceu em 2018, isso aconteceu também em 2022. Veja que a gente engatou em um bear market e nesse período aqui todo mundo falava em retomada de alta. É aquele excesso de confiança que a gente tem no mercado. Aquela certeza de todo mundo que a gente vai buscar um novo topo histórico, que tudo vai subir, que as coisas estão 100% positivas. Mas o que poucas pessoas avaliam é que nós já vivenciamos 2 anos de alta, nós já vivenciamos um ciclo que saiu de 15 mil dólares, bateu em 100 mil dólares. Existem muitos players maduros que eles saem do mercado nessa situação, tá? E quando a gente olha para o patamar de hoje, a gente está voltando ali um pouco acima do custo do investidor de curto prazo, algo que aconteceu em 2022 também, algo que aconteceu em 2018. E se nós rejeitamos essa região e se a gente tem uma queda de elevador e não um simples pullback acontecendo nessa região, significa que acabou, significa que a gente vai vivenciar um longo período de baixa. Mas se for apenas um pullback saudável, que é o que eu falo para você aqui, que nós devemos aguardar esse pullback, nós devemos analisar esse pullback para entender se ele é saudável ou não. Se ele for saudável, abriu margem, abriu as portas que a gente precisa para investir com gosto nas altcoins. Para capturar os bons projetos, para ser shitcoiner, para colocar a nossa carteira altamente exposta nesses ativos, mas do contrário, a gente não pode fazer isso. Aqui nós estamos fazendo um gerenciamento de risco. Muitas pessoas acreditam que gerenciamento de risco é você colocar um stop em uma operação, você calcular quanto de loss e quanto de gain você tem. Não, não é isso. Um gerenciamento de risco é você avaliar o contexto que você está, a situação que você se encontra, e entender se vale a pena você ficar investido ou se vale a pena você ficar fora.
Caso a gente não tenha um pullback saudável, não vale a pena estar investido. A melhor coisa que a gente faz é continuar com caixa nas nossas posições e continuar com estratégias de trading, que é exatamente a execução dessas ordens que eu fiz recentemente. Comprar Bitcoin em 77, começar a vender ele na região dos 90 mil dólares, simplesmente sair, esperar uma próxima retração, uma grande queda, operar mais uma vez visando o curto prazo. Para que a gente entre em fase de hold, para que a gente comece a comprar projetos sem que a gente coloque stop, fazendo uma estratégia ali de compra em várias categorias, vários setores, a gente precisa de uma confirmação muito maior para a gente poder tomar essa decisão. Eu sigo aguardando pacientemente, executando as minhas vendas em Bitcoin e aguardando para que eu possa fazer entrada dentro das altcoins, tá? Bom, quando a gente olha para isso daqui, retorno no custo do investidor de curto prazo, a gente não pode ter uma rejeição. Por que a gente não pode ter uma rejeição? Porque esse investidor de curto prazo, eles ainda têm muito supply em sua posse, eles ainda detêm 2,7 milhões de Bitcoin. E a gente sabe que quando esses caras estão com alta concentração de supply na mão deles, isso não é saudável para o mercado, porque esses caras, eles realizam prejuízo nas quedas. E para que a gente coloque esses investidores em prejuízo, novamente em fase de capitulação, o Bitcoin ele só precisa de um sopro. Se ele tiver um sopro, se ele tiver um soluço, a gente vê essas pessoas panicando. E aqui que vai ser a definição, se essas pessoas realmente vão panicar, se elas vão realizar o seu prejuízo ou se elas vão manter as suas posições. Caso elas mantenham a posição, nós tivemos um pullback saudável acontecendo. E é aqui que a gente deve fazer as nossas entradas. Agora, se a gente tiver um soluço, um respiro, um espirro no mercado e essas pessoas começarem a panicar, nós vamos dar continuidade em uma movimentação muito perigosa para o longo prazo. Movimentação essa que coloca o Bitcoin em bear markets profundos, que são exatamente as altas realizações de prejuízo. Nós não podemos ter essas altas realizações de prejuízo acontecendo. Por isso que é tão importante, nesse momento, a gente aguardar esse retorno do Bitcoin, entender se a gente vai voltar com um pullback saudável ou não. Caso a gente volte com um pullback saudável, não tenho interesse nenhum em olhar para grandes posições em Bitcoin. Vou olhar para posições em outros ativos que estão com muito margem ainda para que eu possa reentrar no mercado. Olha só, a carteira Rumo ao Milhão não é uma carteira de decisão dessa semana e muito menos dos próximos meses. A carteira Rumo ao Milhão ela é um projeto que tem o intuito de sair do 0 ao milhão. E para que eu chegue nesse milhão, eu não sei se você sabe, mas essa é a carteira que eu vou entregar de presente para o meu filho quando eu chegar nesse 1 milhão. E dali para frente ele se vira o que ele vai fazer com essa grana. Quando eu olho para esse projeto, eu tenho que colocar a carteira em uma estratégia sólida e duradoura, uma carteira que me faça sair do 0 e chegar a 1 milhão. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Não sei, eu não estou correndo contra o tempo. Eu estou correndo para atingir esse objetivo. Quanto tempo eu vou levar? Não sei. Eu vou chegar lá? Sim, eu vou chegar lá porque a gente está caminhando nesse objetivo. Só que para isso eu preciso de uma estratégia sólida, não só para essa semana, não só para os próximos meses. Eu preciso de decisões que elas me coloquem alinhados com o longo prazo dessas métricas. Se as métricas elas continuam incertas, se a gente não tem pullback, se a gente tem um alto risco envolvido, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro ficar aguardando até que a poeira baixe e quando ela baixar, eu faço as minhas entradas, eu não tenho FOMO nenhum, eu não tenho medo de perder a alta infinita, eu não tenho medo de Bitcoin ir para 150 mil dólares e eu ficar fora, eu não tenho medo de nada disso, porque a carteira Rumo ao Milhão ela já vem surfando e ela foi criada quando o Bitcoin estava em 20 mil dólares, a gente vem surfando de lá até aqui, ou seja, a gente sempre terá oportunidades no mercado, você não precisa sair correndo, afobado, acreditando que essa é a sua última chance de você comprar Bitcoin, por exemplo, porque Bitcoin só sobe e nunca cai. Bom, esses são os tipos de narrativas que não funcionam para quem quer realmente acumular patrimônio. E se você quiser copiar e colar todos os meus resultados de dentro da carteira Rumo ao Milhão, tudo aquilo que eu estou comprando, que eu estou vendendo e quando eu estou lucrando, você pode fazer isso simplesmente entrando para dentro desse projeto. E hoje você tem a sua última oportunidade de garantir o preço atual da carteira Rumo ao Milhão, porque hoje às 23h59 o preço irá subir e não irá subir somente 5%. Se você quiser entender o que é a carteira Rumo ao Milhão,
clica no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo aqui, tá? Entenda se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. A carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos, não é uma carteira engessada que eu vou falar para você, compre esses projetos, faça DCA e só fique rodando isso nos próximos 5 anos, não. Ela é uma carteira completamente dinâmica com as estratégias que eu te apresento aqui dentro do YouTube. Lá dentro estão as minhas decisões. Eu analiso o mercado, eu entendo como que a gente está em relação ao risco, eu entendo qual ativo a gente vai comprar, qual ativo a gente vai vender e qual momento a gente vai ficar protegido. Você vai ser informado tudo isso e você só precisa copiar e colar essa minha decisão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, app da minha empresa, no seu celular, onde eu vou te mandar essas notificações na tela do seu celular assim que eu estiver tomando uma decisão de compra ou de venda. Você vai saber quando eu, Gui Telles, estou comprando ou vendendo e qual ativo eu estou comprando, qual que é a estratégia desse ativo. É como se eu mandasse uma mensagem para você no WhatsApp te informando que eu vou comprar ou que eu vou vender, beleza? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes também. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão, ela não é festinha, ela não é oba-oba, ela não é uma carteira que está buscando um hypezinho do momento. Ela é uma carteira sólida, com estratégia que perdura ao longo do tempo. Uma carteira que tem um objetivo simples, chegar no 1 milhão. Você tem a oportunidade de me visualizar nessa jornada, de estar junto comigo nessa jornada, vendo aquilo que eu estou fazendo até chegar nesse objetivo. Se você copiar e colar os meus passos, pode ter certeza que você estará copiando e colando resultados sólidos e duradouros ao longo do tempo, beleza? Bom, para você fazer isso, clique no primeiro link da descrição, aproveite o preço que hoje, às 23h59, haverá um aumento. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!